As pesquisas em biotecnologia estão se transformando em uma ponte poderosa entre a ciência biológica e a inovação digital, criando um cenário dinâmico de possibilidades que antes pareciam distantes. Essa conexão reflete uma tendência global que tem aprofundado nossa compreensão sobre a vida, ao mesmo tempo em que impulsiona avanços tecnológicos capazes de revolucionar setores como saúde, agricultura e meio ambiente. Para entender esse movimento, é importante contextualizar que a biotecnologia, originalmente centrada em manipulações genéticas e desenvolvimento de organismos modificados, evoluiu rapidamente ao incorporar ferramentas de tecnologia da informação e inteligência artificial. Nos últimos anos, o avanço na capacidade de coleta de dados e na análise computacional tem permitido que pesquisadores acessem uma quantidade inédita de informações biológicas. Os sequenciamentos genômicos, por exemplo, tornaram-se cada vez mais acessíveis e rápidos, possibilitando que bancos de dados gigantescos armazenem informações detalhadas sobre a diversidade genética de espécies vivas. A partir daí, a inteligência artificial passa a desempenhar um papel essencial, ajudando a identificar padrões complexos e a acelerar descobertas que antes poderiam levar anos de trabalho laborioso. Essas interfaces entre biotecnologia e inovação digital estão promovendo o desenvolvimento de novos medicamentos, por exemplo, capazes de atuar com maior precisão no tratamento de doenças complexas como câncer ou doenças neurodegenerativas. A partir do uso de algoritmos de aprendizado de máquina, cientistas conseguem descobrir compostos bioativos e prever suas ações no organismo, otimizando testes e reduzindo custos. Essa abordagem digital também favorece a medicina personalizada, adaptando tratamentos às características específicas do perfil genético de cada paciente. Na agricultura, a combinação de biotecnologia e inovação digital abre caminhos para a criação de culturas mais resistentes, nutritivas e sustentáveis. O uso de modelagem computacional e análise de Big Data permite prever como as plantas respondem a diferentes condições ambientais, facilitando o desenvolvimento de variedades capazes de suportar eventos climáticos extremos ou pragas. Essa inovação torna-se vital em um contexto de mudanças climáticas aceleradas, onde a segurança alimentar depende fortemente de uma produção agrícola eficiente e adaptada às pressões do ambiente. O campo ambiental também tem se beneficiado dessas convergências tecnológicas, especialmente na bioremediação e na conservação de espécies ameaçadas. Sistemas digitais auxiliam na monitorização de ecossistemas, identificando deslocamentos migratórios, mudanças em populações de espécies e pontos críticos de degradação. A partir de sensores conectados e análise de dados em tempo real, pesquisadores podem atuar de forma mais rápida e eficiente para proteger diferentes biomas ou desenvolver estratégias de recuperação ambiental. Além disso, a interface entre biotecnologia e inovação digital está fomentando uma nova era de bioinformática, onde algoritmos sofisticados interpretam sequências genômicas complexas. Esses avanços facilitam a compreensão das funções dos genes, o impacto de mutações, e oferecem possibilidades de edição genética mais segura e eficaz, utilizando técnicas como o CRISPR. Assim, a edição genética deixa de ser uma ferramenta experimental, tornando-se uma prática de alta precisão com potencial de transformar toda uma gama de aplicações biomédicas. Outro aspecto que merece atenção é a ética e a regulamentação associadas a essas inovações. Como a combinação de biotecnologia e digital aumenta a velocidade do desenvolvimento científico, também aumenta a necessidade de debates e regulações que garantam o uso responsável dessas tecnologias. Desde questões de privacidade de dados genéticos até eventos associados à modificação de organismos vivos, esse diálogo é fundamental para que a inovação seja alinhada a valores sociais amplamente aceitos. No campo industrial, o uso de inteligência artificial na otimização de processos biotecnológicos tem proporcionado uma maior eficiência na produção de biocombustíveis, ingredientes alimentares e medicamentos. Sistemas inteligentes monitoram e ajustam variáveis de processo em tempo real, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade. A integração de plataformas digitais também facilita a gestão de cadeias de produção, tornando todo o ciclo de fabricação mais transparente e sustentável. A colaboração entre países e instituições de pesquisa é outro fator que impulsiona essas conexões entre biotecnologia e inovação digital. Plataformas globais de acesso aberto a dados e ferramentas computacionais promovem um ambiente de intercâmbio de conhecimentos, acelerando descobertas e democratizando o acesso às tecnologias mais avançadas. Assim, a fronteira entre ciência básica e aplicada se dilui, dando origem a um ecossistema de inovação em que o compartilhamento de informações é vital. À medida que esses avanços ganham escala, surgem também novas oportunidades para o empreendedorismo e o desenvolvimento de startups que combinam biotecnologia e tecnologia digital.
Essas empresas emergentes muitas vezes atuam como catalisadoras da inovação, trazendo soluções disruptivas para problemas antigos e estimulando a economia criativa no setor científico. Essa dinâmica evidencia uma verdadeira revolução na forma de produzir conhecimento e transformar esse conhecimento em produtos tangíveis. Por fim, é possível perceber que essa integração entre biotecnologia e inovação digital está remodelando o próprio conceito de pesquisa científica. Cada descoberta, cada avanço, é resultado de uma teia complexa de experimentações virtuais, simulações computacionais e análise de dados massivos, que tornam o processo mais ágil e multifacetado. Em um ambiente em rápida evolução como esse, há uma expectativa de que novas fronteiras sejam desbravadas, levando a crer que a ciência e a tecnologia jamais estiveram tão próximas de impactar profundamente nossa vida e o nosso planeta. E, sem dúvida, essa tendência continuará a se expandir, alimentando uma cadeia de possibilidades ainda por explorar, esperando os próximos passos dessa fascinante conexão. Pesquisas sobre biotecnologia estão conectando ciência e inovação digital de maneira cada vez mais íntima, criando um ecossistema no qual a colaboração interdisciplinar se torna a força propulsora do avanço tecnológico. Essa integração possibilita a análise de dados genômicos em escala massiva, facilitando o desenvolvimento de terras personalizadas, cultivo de culturas com maior resistência a pragas e doenças, além de criar soluções inovadoras para problemas ambientais complexos. Por exemplo, o uso de inteligência artificial na interpretação de sequências genéticas tem permitido descobrir novas possibilidades de tratamentos para doenças raras, além de acelerar o desenvolvimento de medicamentos de precisão que atendem às peculiaridades genéticas de cada paciente. Outro aspecto importante dessa conexão é o papel de plataformas digitais na democratização do acesso à informação e ao conhecimento científico. Ambientes colaborativos, bancos de dados abertos e softwares de modelagem biológica oferecem oportunidades para pesquisadores em diferentes partes do mundo compartilharem descobertas e testarem hipóteses de forma mais ágil. Um caso emblemático é o projeto de edição de genes CRISPR, que conquistou importância global ao possibilitar a modificação de sequências genéticas de maneira mais eficiente e menos custosa. Essa ferramenta, potencializada por algoritmos avançados, vem sendo aplicada para criar variedades de plantas mais adaptadas às mudanças climáticas, uma solução crucial diante das crises ambientais que enfrentamos. A integração entre biotecnologia e inovação digital também se manifesta na agricultura de precisão, onde sensores, drones e sistemas de análise de Big Data transformam o campo agrícola em um ambiente altamente monitorado e controlado. Essa abordagem permite otimizar o uso de recursos, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade de culturas como soja, milho e algodão. Empresas inovadoras têm se destacado ao desenvolver plataformas que integram dados climáticos, informações do solo e dados de satélite, resultando em recomendações altamente específicas para cada etapa do ciclo agrícola. Dessa forma, a tecnologia digital potencializa o impacto da biotecnologia na segurança alimentar global. Na medicina veterinária, essa conexão também se revela revolucionária. Pesquisadores utilizam análise de Big Data e Machine Learning para entender padrões de doenças epidemiológicas, identificar fatores de risco e desenvolver vacinas mais eficazes. Por exemplo, projetos de monitoramento digital estão ajudando a controlar pandemias em rebanhos, minimizando perdas econômicas e garantindo a segurança do alimento. Essa sinergia entre biotecnologia e tecnologia digital leva a uma gestão mais inteligente, responsiva e preventiva, promovendo uma cadeia produtiva mais sustentável e resiliente. As plataformas digitais também têm revolucionado o desenvolvimento de biocombustíveis e biopolímeros, oferecendo potencial de inovação sustentável. A engenharia genética de micro-organismos, aliada ao uso de simulações computacionais, tem permitido criar cepas de bactérias e leveduras que produzem etanol, biogás ou plásticos biodegradáveis de forma mais eficiente e com menor impacto ambiental. Além disso, a análise de dados ambientais ajuda a validar e otimizar esses processos, garantindo uma produção mais limpa e compatível com os objetivos de sustentabilidade. Casos de sucesso que ilustram essa conexão são numerosos. O projeto de edição genética para restabelecer florestas tropicais por meio de árvores geneticamente aprimoradas, capaz de captar maior quantidade de carbono, exemplifica o potencial transformador dessa união. Do mesmo modo, startups de biotecnologia digital estão usando algoritmos sofisticados para desenvolver biofármacos que atuam de forma mais eficaz contra vírus emergentes, reduzindo o tempo de desenvolvimento e aumentando a precisão do tratamento. A colaboração entre biotecnologia e inovação digital também impulsiona a pesquisa de tecidos humanos em laboratórios, permitindo a fabricação de órgãos artificiais e modelos de doença mais realistas para testes de medicamentos.
Tecnologias como impressão 3D, combinadas com análise de dados biomédicos, estão facilitando esse avanço, com exemplos práticos já em fase de experimentação.